Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor nos concede e que nesta manhã de sexta-feira o nosso coração se alegre por vossa presença e o nosso coração se abra para a graça de Deus que vai se derramar através deste Evangelho. Que o nosso coração seja uma terra boa, no qual se produz muito fruto para o reino de Deus, para a eternidade. Afastai, Senhor, de nós todos os maus pensamentos, tudo aquilo que nos tira de vós. Dai-nos a graça de vencer o pecado e as tentações que vão nos aparecer durante esse dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho que vamos meditar, irmãos, nessa sexta-feira, da segunda semana do tempo da Páscoa, é a continuação do Evangelho de São João, capítulo 6, versículos 1 a 15. É o Evangelho da multiplicação dos pães. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa e a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-los à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isto para tanta gente? Jesus disse: fazei sentar essas pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O versículo que nós podemos trazer inicialmente é este daqui. Disse isso para pô-lo à prova. Interessante, Jesus, ele não ficou surpreso com aquela multidão de pessoas. E ele sabia o que ele ia fazer, como o próprio evangelista disse. Mas, para colocar à prova os seus discípulos, ele faz essa pergunta: como, onde vamos comprar pão para tanta gente? É uma pergunta retórica de Nosso Senhor. Ele já sabia a resposta, porque ele é a resposta para aquele problema. Mas mesmo assim ele fala e pergunta, porque ele quer ver a reação dos seus discípulos, porque eles estavam caminhando com Jesus e estavam aprendendo as coisas com Jesus Cristo. E Jesus queria dar uma grande lição de fé, de confiança, de entrega. Quando todas as coisas parecerem não dar certo, quando tudo parece dar errado, de repente Deus dá uma solução que a gente nem imagina. Então, humanamente falando, era impossível saciar aquela fome daquelas pessoas. Então, seria sensato e honesto dizerem: podem ir embora todos vocês. Vocês escutaram a palavra de Jesus, viram seus milagres, mas não temos o que fazer. Vocês estão morrendo de fome, vão morrer aqui pelo caminho. Vocês caminharam muito tempo, mas a gente não tem o que fazer. A gente não consegue alimentar vocês, não tem comida para todo mundo. Seriam honestos ao dizerem isso. Mas estava naquele lugar alguém que poderia mudar o rumo da história: Nosso Senhor Jesus. Então, não foi algo simbólico apenas,
Ele foi um símbolo. Na verdade, tinha o pão ali já nas cestas e Jesus queria mostrar ali a sua abundância, a sua graça que é infinita. Não, ele realizou o milagre mesmo. Ele multiplicou. Ele transformou aquela quantidade tão pequena de 5 pães de cevada e 2 peixes, multiplicou ao ponto de todos comerem e ficarem saciados e sobrarem 12 cestos. Pensamos aqui que de fato Deus coloca também a gente à prova. Todos os dias somos provados por Deus. E a gente pensa, por que Ele permite isso? Por que Ele permite o sofrimento? Por que Ele permite a aprovação? Permite, às vezes, situações difíceis que a gente não sabe resolver? Porque Ele quer testar a nossa fé. Porque Ele quer ver se a gente vai continuar seguindo Ele, mesmo quando não temos o que nós queremos. E aqui nós podemos já perguntar: seguimos Jesus pelos milagres que Ele realiza? Ou seguimos Ele por quem Ele é? Aquele povo foi atrás de Jesus pelos sinais, pelo pão que alimentava a barriga. Mas será que temos a capacidade de ir até Jesus simplesmente por quem Ele é? Outra pergunta: se Jesus tirasse de você, e se Ele não te desse nada do que você pedisse, você continuaria amando a Ele? Você continuaria seguindo a Ele? Agora trazendo para todos, né? Será que não devemos amar a Deus mesmo quando não recebemos nada em troca? É claro que todos que seguem Jesus experimentam aquela promessa que Ele deu a Pedro: vós que deixastes tudo para me seguir, recebereis 100 vezes mais pais, irmãos, terras, com perseguições. Então, aquele que segue Jesus, deixa tudo por Ele, aquele que renuncia coisas para se tornar cristão, acaba recebendo muito mais, é uma experiência sensível. Todos aqueles que fazem a experiência de Jesus sabem que recebe muito mais do que aquilo que deixou. Eu, como padre também, as coisas que eu deixei não podem ser nem medidas, nem comparadas com o que Deus tem me dado como sacerdote, como pessoa, como filho amado dele. Mas se nós não tivéssemos nada em troca? E se Deus retirasse tudo aquilo que Ele já deu para nós e não sobrasse nada? Como Jó. Jó é o exemplo daquele que perdeu tudo. Perdeu a saúde, perdeu a mulher, os filhos, a honra, os amigos, o dinheiro, o gado, os animais, as casas. Sobrou nada. E mesmo assim o coração dele ficou em Deus. Sim, a resposta é sim. Devemos amar a Deus mesmo quando não recebemos nada em troca, porque Ele é o único que é digno de todo o amor, de toda a nossa adoração, simplesmente porque nós existimos, ou melhor, porque Ele é. Adoramos a Deus não pelo que Ele nos dá, embora seja bom receber coisas de Deus, porque Ele quer a nossa salvação, Ele nos ama, é um Pai que nos ama. E Ele nem sempre dá o que nós queremos, mas o que precisamos e no tempo que nós precisamos. Mas devemos amá-lo acima de todas as coisas, porque Ele é. Ele é o que é. Ele é o grande eu sou, o nosso Criador. Que possamos, diante das tentações, diante das provas, diante das coisas que Deus nos tira, que possamos continuar confiando nele. Lembremos, Deus não é a nossa fada dos dentes. Eu lembro quando era criança, colocava um dente debaixo do travesseiro, no outro dia aparecia um carrinho, uma moto de brinquedo. Muitas pessoas ainda tratam Deus, Jesus, assim. Condicionam o seu seguimento a Deus pelas graças que podem receber, pelas bênçãos que vão receber, e no dia que Ele me tira as bênçãos, no dia que Ele me tira o que de bom Ele pode me dar, então eu não sigo mais Ele, né? Que possamos ter essa confiança em nosso Senhor, que Ele nos ajude. E que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beata Mariana de Jesus,
rogai por nós.